A graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor. Nós temos meditado na primeira carta de João, e gostaria de fazer leitura no texto que se encontra em 1 João 2, do versículo 18 ao versículo 29, para darmos prosseguimento àquilo que já estávamos meditando anteriormente. E diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai bendito, nós nos colocamos diante da Tua presença e louvamos o Teu nome, Pai querido, pela possibilidade de meditarmos na Tua palavra. Agradecemos, Senhor Todo-Poderoso, pela Tua infinita bondade, pelo Teu cuidado para conosco, pelas tantas coisas que o Senhor tem suprido nas nossas vidas. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelas vestes que nos cobrem e nos aquecem, Pai querido. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, obrigado pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor permitiu que mais uma vez, Senhor, nós acordássemos e vivêssemos, Senhor Todo-Poderoso, para a glória do Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, à medida que praticamos a Tua palavra, à medida que ouvimos ela, à medida que nos apropriamos dela, Senhor Todo-Poderoso, nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Senhor, Pai querido. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe todo e qualquer pecado, Senhor, que nós tenhamos e que sirva de barreira, de empecilho para o agir do Teu Espírito e da Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Se porventura, Senhor, nós entristecemos o Teu Espírito, se porventura, Pai querido, nós fizemos alguma coisa que foi desagradável ao Senhor, perdoa o nosso pecado, Papai. Purifica, Senhor, as nossas almas, Senhor, e agora aplica a Tua verdade aos nossos corações, Papai, que a Tua palavra, Senhor, ela penetre mais profundo no nosso ser, Pai querido, e surta o efeito purificador, Pai querido, que ela deve surtir nas nossas vidas. Surta o poder, o efeito transformador, Pai querido, que só o Senhor pode operar em nós, Pai querido. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e eu peço que a Tua bênção esteja sobre cada vida, Senhor, de cada pessoa que for assistir, Senhor Todo-Poderoso, este vídeo e que as suas vidas sejam edificadas e que o Teu nome seja glorificado. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem, meus irmãos, nós já na oportunidade anterior em que estivemos juntos, nós começamos a meditar a respeito deste texto. Aí, na ocasião, nós abordamos os versículos do 18 ao 21. Aí ele tratou, ou o apóstolo João tratou, através destes versículos, da maneira como
os falsos mestres eles estavam atacando a Igreja de Cristo na época. João fez uma distinção entre os hereges e os verdadeiros cristãos nos versos 18 ao 21, os quais nós já vimos, demonstrando que o espírito do anticristo ele estava operando no mundo, mostrando que os anticristos eles saíram de dentro da própria igreja e que os verdadeiros cristãos eles têm duas marcas que os distinguem dos demais, dos falsos cristãos, dos hereges, de todos aqueles que são inimigos da cruz, que são a unção do Espírito Santo, ou seja, a presença, a marca, o selo do Espírito Santo na sua vida, que foi uma obra do próprio Deus, e o conhecimento, que é dado de uma forma sobrenatural também. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles têm um conhecimento diferente de apenas um conhecimento intelectual. Eles têm um conhecimento que discerne aquilo que Deus diz por meio da sua palavra, que entende aquilo que Deus diz de maneira espiritual, de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa e de uma maneira que é transformadora para a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus e que foram transformados por Deus e que têm a marca do Espírito Santo nas suas vidas. Aqueles que não têm, ou eles não compreendem a palavra, ou eles a distorcem, ou eles ainda se tornam inimigos, hereges, como nós estamos tratando e como João tratou nos primeiros versículos desse texto que nós fizemos leitura. Nesta ocasião, então, nós vamos tratar dos dois outros aspectos que se destacam aqui, que é o fato de que João, ele define que tipo de heresia estava acontecendo em meio à igreja daquela época, em meio às igrejas daquela região da Ásia, onde João escreveu e destinou a sua carta, e que efeito essa heresia tinha na vida daqueles que eram submetidos a ela, e que, não sendo verdadeiros cristãos, ou sendo verdadeiros cristãos descuidados, sofriam algum efeito ou alguma influência dessa heresia. E João, ele finaliza nesse texto que nós fizemos leitura descrevendo as duas maneiras de se proteger contra as heresias dos falsos mestres. Então, passemos a ver, já que nós abordamos na ocasião passada o primeiro aspecto que fazia distinção entre os hereges e os verdadeiros cristãos, passemos a ver agora o tipo e o efeito, o que a heresia causava na vida dos irmãos. E os versos 22 e 23 do texto que nós fizemos leitura dizem assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo naquela época? E também nós precisamos olhar para esse texto porque ele tem algumas aplicações importantes para a nossa vida, ainda nos nossos dias, e para a maneira como nós compreendemos a palavra de Deus, a doutrina da forma que ela nos é transmitida. A grande mentira que os falsos mestres gnósticos da época estavam tentando introduzir na igreja ou enganar os cristãos era a negação de que Cristo era o Messias, era o ungido de Deus. Qual é a ideia? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. A ideia é a seguinte: quando nós falamos de Messias, quando nós falamos de Cristo, esta palavra Cristo e a palavra Messias, que tem o mesmo significado, elas querem dizer o ungido. Aí ungido significa a ideia de alguém que foi separado por Deus, que foi marcado por Deus. A unção no Antigo Testamento, o que era? Era um símbolo do ministério que alguém tinha, do serviço que alguém prestava. Então, quando alguém era ungido, por exemplo, quando eles separavam alguém para ser um sacerdote ou para ser um profeta, a marca exterior desse chamado que vinha da parte de Deus, mas que precisava ser reconhecido pelos homens,
era uma marca com óleo, era o derramamento de óleo, ou seja, a unção era um derramar de óleo na cabeça daquele que era ungido, o que marcava exteriormente algo que já estava acontecendo no interior deles também. Então, quando estes homens aqui, daqueles tempos de João, negavam que Jesus era o Cristo, era o ungido, eles estavam negando que Jesus foi aquele que foi separado para morrer pelo seu povo, para oferecer um sacrifício pelo seu povo, para ser o Messias, o Salvador do seu povo. Jesus Cristo ele foi separado pelo Pai, ele foi enviado, ele se tornou carne, sendo Deus eterno, ele se tornou homem e era Deus também, ao mesmo tempo, as duas coisas plenamente, 100% Deus, 100% homem, e ele foi aquele que foi ungido, que foi enviado por Deus para ser o salvador do seu povo. Agora, quando eles diziam, e havia uma heresia em meio aos gnósticos que afirmava o seguinte, que na verdade o homem Jesus, ele não era o Cristo. O que aconteceu é que quando o homem Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito de Cristo entrou nele. E quando o homem Jesus foi crucificado, um pouco antes da morte dele, o Espírito de Cristo saiu dele. Ou seja, negando a divindade de Cristo. E se Jesus Cristo não fosse divino, ele não poderia morrer no nosso lugar. Então, a grande mentira, a grande negação era o fato de que Jesus era o Cristo, negando que Jesus tinha vindo, ele nasceu e encarnou já sendo Deus, e ele viveu toda a vida sendo Deus, e ele morreu sendo Deus, e ele ressuscitou sendo Deus, e assentou-se à direita de Deus Pai sendo Deus, e ao mesmo tempo sendo homem. E é isso que o povo de Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela, compreende. Então, toda negação a esse fato é uma heresia, é uma negação da fé cristã, e é uma negação que tem um significado importante, porque se em algum momento alguém admitir que Jesus não era realmente Deus encarnado, tudo que nós temos de história, espiritualmente falando, em 2000 anos que se passaram, precisa ser rejeitada, precisa ser negada, e nós estamos todos perdidos se nós admitirmos essa possibilidade. Então, é preciso que fique claro, essa mentira, ela foi rejeitada, ela foi negada por João, transmitindo a verdade do Evangelho, como ele foi pregado desde o início para esse povo, e ela precisa até hoje ser afirmada por nós. E, meus irmãos, a consequência dessa heresia, como o texto bíblico nos diz aqui, é que aquele que nega o Filho, ele também nega o Pai. Porque nós servimos a um Deus que é trino, nós cremos num Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles são três pessoas distintas e ao mesmo tempo eles são um Deus. Qualquer negação disso, ou qualquer negação de uma destas pessoas, é a negação das outras pessoas, porque é a negação de Deus. E o texto bíblico ele está nos ensinando aqui que aqueles falsos mestres que estavam tentando introduzir esta heresia na igreja, ao negarem a divindade, a messianidade de Cristo, eles também estavam negando o Pai. Porque não tem como reconhecer o Pai ou aceitar o Pai sem ter o Filho. Então, é preciso que nós tenhamos isso muito claro. O Evangelho, a palavra de Deus, ela nos ensina a crermos numa trindade divina. Essa trindade permeia todo o Novo Testamento. Nós temos todo o Novo Testamento tratando dessa questão da trindade, da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do fato que o Filho foi mandado e tornou-se carne para morrer no nosso lugar. Então, fiquemos atentos, porque essa questão ela tem relevância não apenas para aquele tempo,
mas para os nossos dias, porque nós nos deparamos inclusive com grupos que se dizem cristãos e que negam, por exemplo, aqueles que se declaram unicistas, eles creem em Deus, mas num único Deus e não na Trindade. E a Bíblia, ela nos fala a respeito da Trindade, nós temos evidências bíblicas, de textos bíblicos que falam a respeito da Trindade. Então isso é perigoso quando nós nos deparamos com esse tipo de negação. Aí nós vamos ver os modalistas, que são grupos unicistas que dizem que primeiro Deus se manifestou como Pai, e que depois Deus se manifestou como Filho, e que depois Deus se manifestou como Espírito Santo, mas que é um só Deus. Não é a mesma coisa, irmãos, e prestemos atenção, estejamos atentos, que não é a mesma coisa que dizer que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Eles dizem que há 3 manifestações de um só Deus, e não é a mesma coisa que nós dizermos que há 3 pessoas. Então, tomemos cuidado, estejamos atentos, inclusive ao que a palavra diz, porque nós vemos claramente aqui que a palavra trata Pai e Filho como pessoas distintas. E trata o Filho como Deus, que é um outro perigo que nós vemos alguns grupos aí, que se dizem cristãos e que não são, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo. Aí eles dizem que Cristo foi a primeira criação de Deus, mas que ele não é Deus como Pai, que só existe um Deus. Eles negam o Espírito Santo. Então nós temos certos reflexos desta heresia que era combatida por João naquela época, refletidas nos nossos dias. E nós precisamos conhecer a palavra e estarmos atentos para essas verdades aí, para nós não corrermos o risco de também pecarmos. Qual é o nosso caminho? Qual é o caminho a ser trilhado pelo cristão? Vida de meditação na palavra e de oração. Vida de conhecimento daquilo que a palavra diz. Nesse momento, por exemplo, enquanto os irmãos se submetem ao estudo, à meditação desse texto que nós estamos fazendo, os irmãos estão tendo uma orientação preciosa aqui a respeito desta passagem e a respeito dessa heresia que atacava os irmãos lá naquele tempo e que ainda hoje nós precisamos estar atentos a ela. A negação da divindade de Cristo, a negação de que Cristo é o Messias, a negação de que Deus é trino, são negações de que nós vemos nos nossos dias ainda fantasiadas com outras roupagens. Então, à medida que nós nos submetemos e que oramos e que pedimos que Deus nos dê graça, que nos livre do mal, que nos livre dos enganos, Deus vai nos instruindo, o seu Espírito Santo vai se fortalecendo, vai se fazendo mais intenso nas nossas vidas e no seu relacionamento conosco, e nós vamos ficando livres através do conhecimento e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, de heresias que porventura possam tentar vir ao nosso encontro, como estavam vindo ao encontro destes irmãos aqui, e João teve que escrever a eles defendendo a sã doutrina do Evangelho. Num segundo momento, um terceiro aspecto deste texto como um todo, que nós fizemos leitura, já que a primeira parte nós vimos na última meditação que fizemos, a segunda parte nós vimos agora, o terceiro aspecto João traz uma orientação a respeito da proteção, de como se proteger contra essa heresia que estava sendo transmitida naquela época, disseminada, inserida, tentando ser introduzida na igreja. E aí o texto que vai do verso 24 ao 29 nos diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa,
Permanecei nele, como também ele vos ensinou, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então aqui nós vemos que João diz, em primeiro lugar, instrui eles. Qual é a defesa contra a heresia? Permanecer naquilo que ouviram desde o princípio. Novidades estavam sendo trazidas para a igreja. Novas doutrinas estavam sendo trazidas para a igreja do tempo de João. E o que João diz? Vocês devem permanecer no evangelho que foi ensinado desde o princípio e não procurar novos ensinos. Porque se vocês permanecerem nesse evangelho, vocês permanecem no Pai e permanecem no Filho. Vocês não negam um em detrimento do outro. Vocês não dizem, como alguns dizem, mas eu tenho Pai. Só que sem ter o Filho, ou sem reconhecer o Filho como sendo Deus, é impossível ter o Pai. Foi o que João já disse, e isso foi ensinado desde o início. Então, o caminho para a integridade, para a firmeza, para a verdade espiritual, é o caminho de permanecer firme na palavra de Deus, na instrução do santo e verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós, como os irmãos da época, ainda hoje nós temos um acesso mais amplo a tudo que foi escrito. Nós paramos um pouquinho para pensar nos irmãos do primeiro século da era cristã. Eles não tinham a Bíblia completa, eles tinham a palavra dos apóstolos, eles tinham os escritos do Antigo Testamento, eles tinham as cartas que eram escritas e que eram passadas com dificuldade. Todo o acesso à literatura que eles tinham era através de pergaminhos ou de papiros. Tudo isso dificultava o acesso à revelação escrita de Deus. Então, havia muita dificuldade para ter esse acesso. Hoje, quando nós olhamos para a possibilidade de termos toda a Sagrada Escritura, todo o cânon bíblico revelado nas nossas mãos, nós temos um manual que nos instrui a respeito de toda a verdade e que nos previne contra toda a heresia. Então, quando nós olhamos para os irmãos daquela época e olhamos para as nossas vidas hoje, a orientação para eles e para nós é a mesma. Permaneçam naquilo que foi dito desde o início. Nós, nos nossos dias, devemos de nos firmar na palavra de Deus. Como eu já dizia antes para os irmãos, nos tornarmos conhecedores através da meditação da palavra, através da leitura de bons livros, através de escutar boas pregações expositivas da palavra de Deus, que mostram a verdade da palavra com mais profundidade. Tudo isso é permanecer no Evangelho. Por meio das conversas edificantes entre cristãos, nós permanecemos no Evangelho, e nós temos uma promessa de cuidado de Deus, de firmeza, de livramento do mal, e nós temos o seu Espírito presente nas nossas vidas. Aí é o que, em segundo lugar, é dito aqui para os irmãos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, o que João está dizendo aqui? Que a presença do Espírito Santo na vida daqueles cristãos da época, e isso se aplica a nós também, nas nossas vidas, a unção é a marca do Espírito Santo que simboliza a presença dele na vida daqueles que o têm. A presença do Espírito Santo na vida daqueles que o têm protege contra as heresias, ensina a respeito da palavra de Deus, abre a mente, abre o entendimento, traz discernimento espiritual, livra as pessoas da confusão. O que João está dizendo aqui
não é algum tipo de negação a possibilidade de que nós sejamos instruídos por pessoas que Deus levanta com um ministério especial para nos instruir. Pastores, mestres, pessoas que recebem de Deus o dom da palavra. Não é o que João está tratando aqui. João não está dizendo assim, olha, vocês só devem aprender por vocês só. Se fosse esse o caso, ele não teria escrito nem a carta, porque ele está ensinando os irmãos aqui através de uma carta que ele direcionou para os irmãos. O que ele está dizendo aqui é que o Espírito Santo de Deus é aquele que traz clareza para as nossas vidas e discernimento entre o que é verdadeiro e o que é falso. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo ele desvenda a verdade da palavra de Deus diante dos nossos olhos para nós conhecermos essa verdade e sermos livres do engano, sermos livres de tentativas do mal. Então é importantíssimo nós termos esse relacionamento, esta comunhão com o Espírito Santo, é nós permanecermos em comunhão com o Espírito Santo, para que ele nos guie em toda a instrução, para que quando nós formos instruídos por outras pessoas, homens, crentes fiéis, nós sejamos capazes de discernir e de assimilar aquilo que muitas vezes Deus usa os irmãos para trazer com uma profundidade maior para nossas vidas. Então, é importante essa marca, inclusive porque permanecermos nesta marca, esta unção estar presente nas nossas vidas e essa comunhão com o Espírito Santo estar fortalecida, porque também é o Espírito Santo que quando nós nos depararmos, como os irmãos estavam se deparando aqui, com hereges, com enganadores, com mentirosos, com distorcedores da palavra de Deus, nós nos demos conta, por meio da própria palavra, que o que está sendo dito é engano. Essa é uma das obras do Espírito Santo nas nossas vidas. Fazer nos lembrar daquilo que nós temos aprendido. E quando alguém nos traz uma palavra que é contrária a isso, mas revestida de uma roupagem cristã, aqueles que permanecem na unção, que têm uma comunhão com o Espírito Santo, eles conseguem discernir, eles conseguem se dar conta, opa, mas isso que essa pessoa está dizendo aí não está escrito na palavra de Deus. Ou, opa, não é isso que está escrito na palavra de Deus, essa pessoa está distorcendo o que está escrito na palavra de Deus. E é assim que João estava orientando os irmãos aqui, para que eles percebessem a importância daquilo que tinha sido instruído pelos apóstolos, para que eles percebessem que os falsos mestres sutilmente estavam se introduzindo na igreja e dizendo, olha, esse Jesus Cristo que ensinaram para vocês lá no início, lá, que era o Cristo, na verdade ele não era o Cristo. E aí, o que João está dizendo para eles? A unção do Espírito Santo que está em vós, a presença dele que está em vós, vai fazer com que vocês se deem conta que esse tipo de ensinamento não procede de Deus. Por isso, permaneçam nele, para que ele permaneça em vocês e para que vocês tirem proveito daquilo que foi ensinado desde o início. Então, cultivemos, irmãos, esse relacionamento com o Espírito Santo para que nós também sejamos guardados dos enganos, sejamos guardados das distorções e dos pecados que podem, porventura, por meio do engano, se introduzir nas nossas vidas. Eu quero, então, concluir a nossa reflexão. Nós estivemos, então, nesta manhã, meditando um pouco a respeito desta passagem da primeira carta de João, onde João faz uma distinção entre os hereges e os verdadeiros cristãos. Ele mostra a heresia que estava sendo propagada e que é uma heresia que de certa forma nos alcança nos nossos dias com uma certa roupagem, que era a negação da divindade de Cristo e, em virtude da negação da divindade de Cristo, a negação do próprio Pai, porque quando a divindade de Cristo é negada,
todo o Evangelho é negado, Deus Pai é negado, o Espírito Santo é negado. Então, nós vimos que é impossível alguém que não reconhece que Jesus é o Cristo ser um verdadeiro filho de Deus, pertencer ao povo de Deus. E João, ele finalizou mostrando as duas maneiras de se proteger contra a heresia. Em primeiro lugar, estar firmado na verdade da palavra de Deus e ser conhecedor desta verdade. Em segundo lugar, ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, tê-lo habitando nas nossas vidas e usufruir do discernimento espiritual da palavra de Deus que só Ele pode nos dar, o entendimento mais profundo, um entendimento que faz com que nós adentremos as profundezas da palavra de Deus e que ela se desvende, se abra diante dos nossos olhos de uma maneira que só os cristãos podem entendê-la e discerni-la. Assim sendo, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde das heresias, do mal, do engano, e que sejamos cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, para vivermos uma vida como cristãos fiéis a Deus e obedientes devem viver. Eu quero, então, neste momento, concluir a nossa meditação com uma oração. Pai, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nós nos colocamos diante da tua presença e louvamos o teu santo nome, papai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pela tua infinita bondade, muito obrigado porque o Senhor usa a tua palavra, Senhor, para nos nutrir, para nos alimentar espiritualmente, para nos abrir o entendimento a respeito da verdade, Pai querido, e da tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a vivermos uma vida de obediência, uma vida, Senhor Todo-Poderoso, que reconhece a verdade da tua palavra e que é instruída por ela, Senhor, e livra-nos de todo mal, de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que não vem do Senhor, que nós possamos, como a palavra nos instruiu nesta manhã, Pai querido, estarmos firmados, Senhor Todo-Poderoso, na verdade da tua palavra, conhecendo ela como um todo. Ajuda-nos a sermos fiéis em estudar, em ler, em meditar na tua palavra, em ouvir boas mensagens, Pai querido, em estudar e ler bons livros, Pai querido, de maneira que sejamos bem instruídos em conhecer a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a que, mediante a obra do teu Espírito Santo, nós possamos compreender a tua palavra de uma maneira mais profunda, Pai, e que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Pai querido, para discernirmos sempre que uma mentira, sempre que um engano, sempre que uma distorção da tua palavra venha ao encontro das nossas vidas e dos nossos corações, que nós possamos rejeitar isso, Senhor, e sermos fiéis, Senhor, à integridade da tua verdade. Continua abençoando as nossas vidas e aplicando a tua santa verdade aos nossos corações. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima ocasião.